O candidato à presidência da Argentina, Javier Milei, afirmou que, caso seja eleito, não se reunirá com o presidente Lula. Em uma entrevista nesta quarta-feira, Milei chamou o petista de comunista e corrupto. Acompanhe. Lula. Un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de No. jefe de Estado a jefe de Estado? No. 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 Te van a quedar pocos presidentes con los cuales te vas a reunir. No, pero vamos a ponerlo en estos términos, porque también a partir de esto los medios han generado muchas mentiras sobre qué es lo que yo digo. La pregunta es, en el mundo del libre comercio, suponete que tú vivieras acá en Argentina y vos querés hacer comercio con China. Si fuera en el mundo del libre comercio, digo, bien liberal, ¿qué tengo que opinar yo? Nada. 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 Entonces, eso es lo que tienen que entender, que los individuos van a poder hacer transacciones comerciales con quien se les dé la gana, Claro. porque de eso se trata. Ahora, desde mi posición como jefe de estados, mis aliados son Estados Unidos, Israel y el mundo libre. Tá aí, Milei disputará o segundo turno das eleições presidenciais contra o atual ministro da Economia argentino, Sérgio Massa, agora no próximo dia 19 de novembro. Rodrigo Constantino, como sempre, Milei bem claro em suas declarações. Por que será, hein? Porque exatamente ele tem clareza moral. A Argentina, como um país que quer pertencer à civilização ocidental em termos de valores, deveria estar alinhado do ponto de vista moral a países como Estados Unidos, países como Israel. Jamais Rússia, Irã, China, Venezuela, Nicarágua, Cuba, como que é o Brasil sob o presidente comunista. Aliás, mentir, ele não mentiu, né? É comunista? É corrupto? Né? Então tá aí, passa na escolinha do professor Barroso. O que não passa na escolinha do professor Barroso é dizer que Bolsonaro e os bolsonaristas queriam a volta do voto em papel, como disse o próprio ministro Barroso no exterior, mentindo. Né? O Milei está certo. Agora, a turma do PT falou que isso é bravata, não sei o quê. Ele não está falando em cortar relações comerciais, ele foi muito claro. Acusavam o Bolsonaro por ter clareza moral e denunciar o que a China simboliza para o mundo nessa disputa pela hegemonia com os Estados Unidos, que o Brasil ia ser afetado economicamente. O Brasil bateu recordes de exportação para a China. Então, é uma questão pragmática no comércio, de liberdade individual para os indivíduos e para as empresas que querem praticar comércio. Agora, ele, como chefe de Estado, vai manter sua postura de clareza moral. Aquele ali é comunista e corrupto, é ligado ao Foro de São Paulo, quer levar a América Latina na direção do Irã, flertando com o terrorismo do Hezbollah, do Hamas, e nós não queremos nada disso. Então, ele está absolutamente certo. A celeuma que ele causou na esquerda é sinal de que ele está justamente na direção correta. Adalberto Piotto, faz bem Milei de já avisar, porque para ele, então, nem adiantaria conversar com Lula, não falam a mesma língua. Mas é importante que ele faz... Primeiro, ele esclarece a posição dele e ele reclama que muita coisa é dita que ele teria dito, ou seja, colocam numa polêmica que ele não fez. Ele diz, olha, em relação a questões comerciais, tudo bem, essa é a lógica liberal que ele tanto defende, é uma posição dele, sobretudo econômica. E isso é importante, porque a China, você pode ter relações de Estado mais próximas ou não. Comerciais é uma questão de dependência. Alguém teria problema em buscar algum insumo durante a pandemia, insumo médico durante a pandemia de um país que por acaso... Não, porque ali é uma outra questão. 70% da soja consumida na China é brasileira. A China vai abrir mão de comprar soja brasileira? Não. Então, quer dizer, uma coisa é a questão comercial, outra é uma questão de proximidade ideológica e por aí vai. E esse tipo de coisa precisa ficar muito claro e ele deixa isso claro. Então, quer dizer, não haverá uma guerra fria contra a China por parte do governo argentino se ele, acaso, for o vencedor. É só uma questão de proximidade. E ele deixa muito claro, nessa entrevista, ele também diz que retiraria embaixadores de ditaduras como Venezuela, Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte, Irã, todas que têm várias e várias denúncias, aliás, crimes comprovados em alguns casos, contra os direitos humanos. Bom, ele está deixando muito claro qual é a posição dele no mundo. A Argentina, é bom lembrar um fato até recente, a Argentina foi recente de denúncias que sempre são, digamos, trazidas à tona,
Mas a Argentina, muitos dos nazistas alemães, quando no final da Segunda Guerra, se refugiaram na Argentina. Organizações judias foram atacadas na Argentina. E ele está aproveitando esse momento, até como uma estratégia eleitoral, dado o calor de tudo que está acontecendo nesse combate agora de Israel contra o terrorismo do Hamas, para marcar exatamente a posição dele. É uma estratégia de campanha, mas antes disso, deixar muito claro qual é a posição dele. Ele se diferencia, inclusive, do Brasil, nesse caso, do governo brasileiro. Eu vou separar as duas coisas. O Brasil é dos brasileiros. O governo federal é o governo Lula. Ponto. Vamos deixar isso claro. E ele disse também que condenaria o Hamas como chefe de Estado e também o Hezbollah, e que ele foi o primeiro na Argentina a dar solidariedade a Israel depois dos ataques do dia 7 de outubro. Ele deixa muito claro qual é a posição dele e ele esclarece. Você percebe no tom da entrevista que uma coisa é palanque, obviamente, numa campanha, outra coisa é uma entrevista, que ele mostra de forma muito mais suave, isso obviamente é trabalho de campanha, uma posição firme, que é a melhor das estratégias num momento como esse, porque a Argentina está, como nós brasileiros, extremamente polarizada sob esse aspecto. Então ele arranjou uma maneira suave de dizer exatamente posições firmes que ele tem. E se coloca de que lado da história ele quer estar e de que lado da história ele vai levar a Argentina caso seja eleito.